Deixa eu tirar essa aqui que tá quente aqui. Acho que eu fiquei um pouco ansiosa, aí ficou quente. Já tem uma galera, né, presente aqui. Eu abri o Insta da Clipe e o meu, né? E eu não sei que se vocês preferem acompanhar só por um, vocês fiquem à vontade, tá? Eu tô conseguindo, assim, de vez em quando eu vou ficar meio vesgo olhando aqui e lá, mas eu acho que vai dar tudo certo. Até vou aproximar mais aqui o celular aqui. Espero que vocês tenham um tempinho pra gente conversar sobre esse tema tão importante que é o transtorno do espectro autista, né? Vamos ver se a doutora Silvia chega aí, a gente já pode começar. Vamos falando um pouquinho, nos apresentando, né? Tô contente porque tá aumentando a audiência, a galera tá aderindo. Vamos lá. Quem dá mais? Espera a doutora Silvia entrar, tô esperando ver se ela já se ligou. Deixa eu tentar chamá-la lá, ela. Gente, desculpa aí que eu tô conversando aqui com a doutora Silvia, tá? Ainda tem 4 minutinhos aí. Toma uma aguinha e volta. Ok, gente. 4 minutinhos. Esperando aqui a doutora Silvia. Olha só, querida Adriana Moro dando oi, Lucas, foram ex-alunos, obrigado, gente. Vamos lá, estamos chegando já, vamos lá, galera.
Ana entrou aí, vamos lá. Eu acho que a doutora Silvia tá com problema lá para entrar. Só um pouquinho que ela tá tentando ali. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Paciência de vocês aí, que é aquela coisa do ao vivo que sempre dá um pepino. Só um pouquinho. Gente, eu tô esperando ali, a doutora Silvia ali, eu acho que ela tá com algum problema e não tá conseguindo entrar, tá? Eu vou começar me apresentando rapidinho e, e depois em seguida ela entra aí, eu vou esperar ela entrar e a gente começa a apresentar ela para vocês. Então, para vocês terem para mim, já alguns me conhecem, outros não, né? Eu já estou em Joinville já faz 18 para 19 anos. Eu fiz a minha formação no Rio Grande do Sul, em psiquiatria, residência médica, né? E sou psiquiatra da infância e adolescência. E esse tema eu trabalho com crianças e o tema do autismo é um dos que mais me interessa, assim, eu sou muito apaixonada, não que eu não gosto de trabalhar com depressão, com bipolar, né, na verdade eu gosto de trabalhar, mas o autismo é um tema muito interessante e hoje surgiu a ideia de falar com a doutora Silvia, que está chegando na cidade, né, recentemente ela veio para Joinville, fez uma formação no Rio Grande do Sul, e também é a área de interesse dela, que ela gosta muito de estudar. Então a gente resolveu unir as nossas paixões e conversar um pouco e trazer o que tem de novo, falar um pouco de diagnóstico. Eu abri no Insta para algumas perguntas, né, durante esses últimos dias, e aí eu até botei algumas perguntas que me fizeram, as pessoas que me fizeram aqui, para a gente falar um pouquinho com vocês também do assunto que as pessoas, pelos quais as pessoas se interessam, tá? Eu não sei qual foi a dificuldade ali, mas estamos esperando. Só um pouquinho ela está chegando. Não desistam da nossa live aí. Deu um crepe. Cadê a doutora Silvia? Eu não gostaria de começar antes dela chegar, porque senão depois a gente não repetir os assuntos, né? Então depois ficar falando. Por isso que eu tô dando esse tempinho aí para ela chegar, para ela entrar na live aí.
Doutora Silvia, onde está a senhorita? Deixa eu ver lá. Agora acho que vai, vamos ver. Vamos lá. Conectando. Agora foi. Oi. Não tô te vendo. Acho que tem que virar a câmera para ti, Silvia. Opa, só um pouquinho. Tá. Eu vou, Peraí. eu vou sugerir, quem está me acompanhando pelo meu Insta, eu vou sugerir para vocês entrarem na live da Clipe Joinville, tá? É público, então é só passar para lá, porque senão a doutora Silva não vai conseguir acompanhar nos dois, tá? Clipe Joinville, por favor, @Clipe Joinville. Vamos lá, Garela, vamos se mexer, por favor. Boa noite. Boa noite, Silvia, tudo bem? Tudo bom? Silvia, eu me Ai, aproximo. tive um probleminha aqui, desculpa. Não conseguia te chamar no Insta. Eu queria que tu te apresentasse, eu meio que falei um pouquinho de ti, mas para a gente poder começar. Tá. Bom, sou psiquiatra. Fiz a minha residência em psiquiatria geral em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a residência em psiquiatria infantil em Porto Alegre. E no percurso aí eu me interessei bastante pela área do transtorno do espectro autista. Já fiz um curso de diagnóstico precoce, que é o EIDOS, né, o ADOS, que a gente faz um diagnóstico mais observacional, uma escala, que a gente faz um curso. E, bom, estudando essa área do transtorno do espectro autista, que tem muita coisa surgindo, né, da literatura, de estudos, enfim. É isso, então. Bom, eu acho que a gente poderia começar, Silvia, falando assim alguma coisa do diagnóstico precoce. Queria também te ouvir. Eu tenho a impressão, e a gente se confirma pelos estudos que a gente acompanha, que acaba que o diagnóstico acaba sendo feito muito tardiamente. E isso traz um impacto muito grande para as crianças, né? Porque aquelas dificuldades que as crianças autistas apresentam, elas acabam não sendo trabalhadas e isso vai ter um impacto porque elas vão se desenvolver e essas habilidades não são bem desenvolvidas, vamos dizer, né? Elas seguem com dificuldades. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua experiência com diagnóstico precoce, já que tu falou da ADOS, né, para diagnóstico, que é uma escala. Vou explicar para as pessoas que é através da entrevista, né? É uma entrevista, né? É uma escala estruturada, né? Tanto o ADOS quanto o ADIR, que são escalas complementares. Dá para ser feitas separadamente e são o padrão ouro hoje nos estudos de diagnóstico que auxiliam no diagnóstico, né? O DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, ele aumentou o espectro, ele melhorou bastante na questão da gente ser mais sensível ao diagnóstico, mas essas escalas complementares são muito bem-vindas para fazer um diagnóstico mais correto, né? Uhum. O EIDOS, ele já pode ser aplicado com 12 meses, e mesmo antes disso já tem escalas para bebês, inclusive, que é o AOSI, que já dá para ser aplicado em bebês, que não é ainda validada para o português, mas já tem escalas nesse sentido. Mas, enfim, do EIDOS, a gente já começa a poder... É uma escala bem longa, assim, mas a gente já começa a ver questões do contato visual, do interesses restritos, repetitivos, todas essas questões da comunicação e da linguagem são avaliadas pela escala. Sim. Então, é bem importante. E fazendo o diagnóstico precoce, por que a gente preza por fazer o diagnóstico precoce? Porque isso tem um impacto gigantesco no QI dessas crianças. Exatamente. Crianças que são diagnosticadas precocemente podem
podem evoluir com um QI dentro da normalidade. Que antes, essas crianças iam, com as perdas do desenvolvimento, com o passar da idade, eles iam se somando dificuldades. Sim. E acabavam entrando dentro de um QI limítrofe ou, em geral, uma deficiência intelectual. Exato. Então, com o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer intervenção precoce. Intervenção precoce faz essas crianças terem um QI normal. Então, isso é fundamental. Uma coisa que eu quero explicar, assim, para quem entrou, que de repente a gente já foi falando, bateu no diagnóstico precoce e fomos num tema, né? A questão do autismo, então, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E os pilares do autismo são a questão comunicação e socialização e movimentos repetitivos e estereotipias. E o autismo, a gente sabe hoje, está estudando cada vez mais a parte genética, mas a gente já sabe, mesmo antes de haver mais estudos como está acontecendo agora, procurando a genética, já se sabe por estudos familiares, entre gêmeos, por exemplo, gêmeos univitelinos, de 90%, né? Bivitelinos, isso já é uma taxa de em torno de 10%. Então, para ver a força, isso já mostra a força da genética, né? E, na verdade, o que a gente sabe, por tudo que já foi publicado de estudos, é que no primeiro ano de vida já é perceptível, muitas vezes um bebê, a gente falou aqui de uma escala, mas assim, os pais podem perceber, alguém perguntou aqui para mim, tá? A Rose perguntou se bebês, como identificar. Então, assim, já se consegue ver pela pobreza do contato, eu vou tirar o óculos até, contato olho no olho, quando nessa... quando os pais estão brincando com o bebê, falando com o bebê e se movem, o bebê acompanha os pais ou não, esse chamado dos pais, né? Então, assim, a questão, às vezes, de depois, em seguida, do balbucio, né? Que a gente chama do manhês, né? Algumas crianças podem apresentar muita irritabilidade, né? Uma coisa mais chorosa. Então, são alguns aspectos que as mães que têm bebês podem perceber nos seus filhos, ainda cedo. Então, assim, nós falamos aqui, tu falou da escala, da entrevista, que quando esse pai vem para uma entrevista, ele já percebeu alguma coisa. E muitas vezes ele percebeu no filho, e ele teve um outro filho depois, ou ele já teve um filho, e ele percebe a diferença. Ele acaba, às vezes, fazendo comparação ou com alguém da família, né? E para a gente, como médico, como especialista, a gente acaba muitas vezes usando também de vídeos, que os pais gravaram, né? Que é muito importante isso, essas percepções que os pais têm. Então, à medida que eu falei aqui de bebês, mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai manifestar essa questão da socialização é importante. Então, a dificuldade, a preferência, porque nós somos sociáveis, né? Então, desde criança, a gente prefere estar na companhia de outra criança. Então, são crianças que não sentem a falta de outra criança na companhia dela. Vai ter uma dificuldade de comunicação ou de desenvolver a fala, né? Que antes até era um critério marcante, né, para diagnóstico. Essa questão do contato olho no olho. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, mas ele faz contato olho no olho. Mas é pobre. Então, assim, a qualidade do contato olho no olho, né? As estereotipias, a questão dos movimentos repetitivos, a preferência tipo, a restrição alimentar, comer a mesma comida, né? Sempre, não é um dia, é sempre. Os movimentos repetitivos, as preferências, né? Que tudo tem que ser da mesma forma, o brincar um pouco imaginativo. Queria que tu continuasse, vamos fazendo uma troca para mim não ficar só eu falando. Não, realmente é isso. Sim. Não, aquilo que as mães falam, né? Eu deixava ele no berço e ele ficava no berço. Criança, mesmo bebês, eles preferem estar com pessoas. Eles preferem pessoas a objetos. A criança com autismo, ela prefere objetos. Então, é aquela criança que não gosta do toque, né? Muitas vezes a mãe diz, eu não conseguia amamentar ele. Porque ele não queria, ele não gostava do toque, do amamentar. Que geralmente a criança gosta daquilo, ela pede por aquilo, ela chora para ter o contato com a mãe, né? E essas crianças não. Então, aí depois, claro, a principal coisa que leva o pai e a mãe a pensar em autismo ou levar para um neuropediatra, para o psiquiatra infantil,
é o atraso da fala, com certeza. É algo marcante, chega em 12 meses, a criança não fala 5 palavras. Bom, daí o gato já fica em cima do telhado, né? Aí leva para avaliação. Mas aí, claro que a gente faz uma avaliação muito mais ampla, né? De movimentos repetitivos, aquela criança que fica com as mãos olhando os dedos muito perto do rosto, ou trajetos, ele fica, ou ele fica se balançando o tempo todo, ou fica girando em torno da casa, um brinquedo. Eu acho até, Silvia, assim, que tipo, eu às vezes eu falo para os pais, né, quando eu pergunto, tipo, eu acho que é legal falar, eu acho que a gente está aqui para isso, essa coisa do balanceio, né, essa coisa do flapping, ou essa coisa assim, eu tenho pacientes meus que ficam assim, né, e às vezes os dois ficam balançando e fazendo movimento com as mãos, né, e é muito importante quando a gente fala de diagnóstico, é que essa questão não é uma coisa eventual, ele fez isso uma vez, né? É essa constância do preferir o objeto ao invés da pessoa, né? Essa restrição, né, no brincar. Uma mãe acabou de perguntar aqui para mim sobre a questão do Asperger, né? Que durante muito tempo o diagnóstico era transtorno, era o autismo, e aí o Asperger separado, né? Síndrome de Rett também separado. Hoje virou um guarda-chuva, tá tudo ali embaixo, né? Mas de qualquer forma é isso. O Asperger, ele também vai ter dificuldades sociais. Como eu ouvi, e na verdade até hoje eu não sei onde eu ouvi, é que o autista vive no mundo dele e o Asperger está no nosso mundo, só que com o jeito dele. Então, às vezes, é uma criança, ele não vai ter nenhum comprometimento cognitivo, né? E é uma criança, mas é uma criança que às vezes fala, a gente está conversando sobre uma coisa, ele invade falando de outra, às vezes parece meio inadequado, né? E um pouco, assim, é uma criança peculiar, uma criança diferente, né? E que vai se tornar um adulto também peculiar e diferente, porque o autismo é vitalício, né? Sim. Que mais? Vamos lá. Eu acho que em relação ao Asperger, ele tem interesses restritos e repetitivos também, do jeito dele, né? É aquela coisa dele não entender a reciprocidade social dele é diferente. Ele não consegue entender direito os contextos, de como ele vai chegar para conversar, como que ele vai... Também a comunicação, a linguagem, figuras de linguagem. Ele geralmente ele é mais ingênuo mesmo, e mais vulnerável socialmente. Sim. Por isso que eles ainda mantêm dificuldades para ter uma vida... muitas vezes consegue ter uma vida independente, mas também tem dificuldades, porque essa questão da funcionalidade, da adaptação, ainda é um problema para ele. Então, os autistas, inclusive os Asperger, por mais que eles tenham uma vida, consigam trabalhar, por exemplo, aquelas crianças que amam computação, aí acabam indo para o lado da TI, conseguem ter um emprego remunerado, mas não conseguem viver sozinho porque as questões da funcionalidade da vida, de mudança, de rotina, é muito difícil para eles, né? Então, eles acabam não tendo uma vida totalmente independente. Embora a gente possa intervir nisso, né? Deixa eu só convidar uma galera que está no outro Insta aqui. Eu quero convidar vocês que estão seguindo aqui pelo Cida Fontana para migrarem para o Clipe Joinville, que a gente está lá com a doutora Silvia. Então vai ser mais legal, tá? Estou esperando vocês migrarem para lá. Então, isso é uma coisa interessante, né? Que, de repente, eles, pela questão cognitiva, eles, de repente, vão atingir, né, toda a sorte de desenvolvimento, de chegar à faculdade e tudo, mas muitas vezes a questão do impacto social vai continuar, né? Às vezes vão ter dificuldade, muitas vezes, de se localizar num prédio, se localizar num lugar, numa forma de ir. Aí vão ter essa dificuldade de entrar num grupo, né? E saber qual é a melhor forma de entrar, né? Às vezes que qualquer outra pessoa que não tenha essa dificuldade na social ou de comunicação, muitas vezes até vai ter também, né? Quando a gente chega num grupo, vai começar uma faculdade, uma turma nova, a gente às vezes pode ter um pouco. E eles têm para nós, imagina a gente neurotípicos, já é difícil uma mudança, né? Já é difícil ingressar num lugar diferente. Pro Asperger é muito mais difícil, porque ele tem que fazer, ele tem que, tudo que é para nós é natural, como meus gestos, a tonalidade da voz, tudo isso pra gente é natural, a gente chega falando baixinho, né?
O Asperger, não, tudo isso tem que ser calculado. Aham. Eu não vou gritar, aí eu tenho que usar tal gesto. Não, agora eles estão esperando que eu fale alguma coisa. Para ele é tudo tão, tem que ser tudo tão pensado que gera muita ansiedade. Então, Exato. esses pacientes têm muito mais transtorno de ansiedade e depressão. Aí, muitas vezes, o que acontece? A gente não consegue fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Aham. Porque, claro, é muito mais refinado o sutil, é muito mais sutil o transtorno. Chega na adolescência, na vida adulta, com a demanda muito maior social, acabam fazendo um O transtorno impacto, depressivo, né? ansioso. O impacto é muito maior, né? A gente vê isso. As pessoas às vezes falam assim, Cida, tá, aumentou o diagnóstico, né? E eu sempre, a gente tá, né, sempre lendo, né? E na verdade, assim, tá se fazendo mais diagnóstico. Quando eu fiz a residência, a gente não falava no autismo como se fala hoje. Então as pessoas sabem mais, os colegas médicos sabem mais, fazem mais diagnóstico. Houve, obviamente, que nem eu falei, houve patologias que antes eram, né, fora, que vieram para baixo desse guarda-chuva do TEA, né, transtorno do espectro autista, Uhum, né, pelas manifestações comportamentais, pelas as questões da socialização e da comunicação e que acabam entrando nesse espectro. Mas, de qualquer forma, eu acho que realmente, assim, em função disso, desse melhor diagnóstico, as pessoas têm mais chance de chegar na vida adulta com menos impacto, né? Eu vejo no consultório, alguém perguntou aqui também, assim, a questão do adulto, como diagnosticar, né? Então, como esse é um uhum, aspecto, vamos imaginar, né? A gente precisa falar que, em relação ao espectro autista, a gente né, fala autismo, né, mas o espectro porque entra todo tipo de autista, desde aquele com grave deficiência cognitiva, que muitas vezes não vai falar, não vai chegar a falar, e que tem, de repente, se tem um uhum, quadro onde ele se autoagride, né, não tem nenhum interesse social, até aquela criança que tem alta habilidade, que tem o cognitivo uhum, preservado, né, então está tudo dentro do espectro. Mesmo assim, uma parcela muito grande, né? Se for pensar no espectro autista, em torno de 45% a 50% vai ter deficiência cognitiva, em graus uhum, variados, né? Então, assim, a gente precisa estimular, porque se você faz um diagnóstico de uma criança com. Ainda vamos pensar entre a faixa do primeiro para o final do segundo ano, né? Ou até os 3 anos. Então, essa criança você ainda não tem uma leitura sobre qual é a capacidade cognitiva dela, né? uhum, Então, quanto mais você estimular, e aí vai entrar as nossas colegas, a fono, a psicopedagoga, a TO, uhum, a fisioterapeuta, né? Essas pessoas trabalhando a parte de motricidade que essa criança possa ter, melhorando essa motricidade, a questão da fala, tudo. Todo esse trabalho vai fazer com que essa criança chegue na idade adulta com menos impacto, se tiver, né, qual é o grau de comprometimento que pode chegar, vai ser mais leve, né? E uhum. isso é uma coisa que alguém perguntou de adulto. Então, assim, é vitalício. Então, a pessoa vai ser. Se ela, de repente, você convive com um adulto e você percebe as dificuldades sociais, a gente sempre vai ter que pensar um outro. Agora já vou entrar porque já o assunto é o mesmo, né? Mas o Lucas Arpino perguntou para mim no Insta ontem, anteontem, acho que foi no domingo, ele mandou uma pergunta que eu abri lá, ele perguntou como diferenciar de outros quadros fóbico ansioso, por exemplo, né? A Uhum. resposta seria um pouco isso, essa história, né? A história do Com autismo, certeza. né? E Não, assim, não tem problema a gente fazer um diagnóstico na vida adulta, exato. desde que ele tenha uma história precoce Uhum, de inabilidades sociais, de interesses sociais restritos, desse comportamento restrito e de interação social com dificuldade. Então, se ele tem uma história precoce disso, a gente pode fazer o diagnóstico na vida adulta, não só vendo essa questão retrospectiva, assim. uhum. Tem uma outra pergunta aqui. Alguém perguntou também sobre a questão da genética, a gente até falou um pouco ali, né? Que Uhum, estamos fazendo estudos ainda, mas assim, é porque esse, como a gente falou, a gente chama, tem a questão de genótipo, né? Dos genes que vem, e tem o fenótipo, que é o que a gente enxerga, né? Só que o uhum, fenótipo no autismo, ele é tão variado que as pessoas perguntam, mas né, como é que são diferentes, né? Tipo, essa questão da questão cognitiva, a questão de um ser um pouco mais sociável, um ter um pouco mais de qualidade do olho no olho, né?
Então, assim, ó, e alguém me perguntou ali sobre genética também, na questão de ser parente de primeira geração ou segunda, né? Mas, na verdade, assim, a gente sabe dos estudos essa questão do impacto entre irmãos, né? Mas, na Uhum. verdade, ter na família já é uma, vamos dizer, É, uma vulnerabilidade, né? porque, assim, o que a gente sabe hoje é que 90% é de herdabilidade da doença. Então, ela é muito genética, né? Só que Uhum. ela é poligênica. Sim, Poligênica quer dizer, tem vários genes que contribuem minimamente para aquele fenótipo que vai acontecer. Então, às vezes tu herda um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, e um filho vai nascer com muito mais, um transtorno muito mais grave do que o outro. Quando a gente fala de prevalência, é 1% da população. Mas se tu já sim, tem um filho, se tu tem um filho autista, a chance de tu ter o segundo é de 20%. exato. Então, isso é importante para o aconselhamento, né, familiar, para te planejar. Então, a chance é bem maior. E se tu tem a primeira filha sendo mulher, a primeira filha com autismo, a chance de tu ter um filho homem com autismo é ainda maior, Mais porque alto, né? mais alta. Porque na mulher talvez tenha algumas coisas protetoras que a gente não sabe direito ainda, mas que é mais fácil ter um filho homem no autista do que uma mulher. Isso é Então parece que interessante, a carga genética parece que aparece mais no homem. mais ou menos para as pessoas se situarem, né? Entre os homens seria em torno de entre um caso para você diagnosticar em cada 46 meninos, e entre as mulheres, um caso a cada 168 meninas, né? Essa questão é uma questão bem importante, por quê? Porque tem bastante artigos falando também que muitas vezes passa batido o diagnóstico em mulher, que as mulheres elas são cognitivamente mais desenvolvidas que os homens, né? Mais Seriam em preservado. relação mais preservadas. Então, elas também teriam mais habilidade, um pouco de habilidade social, porque a gente sabe que nós mulheres é uma característica nossa que a gente fala mais, a gente conversa mais. Então, apesar dela ter essa dificuldade, ela ainda disfarçaria melhor isso. Melhor, E é. você acaba chegando, eu vou contar que eu tenho pacientes que chegaram para mim com 15, 16, 17 anos, nos últimos anos, e que o diagnóstico foi de transtorno do espectro autista, né? E nunca tinham tido nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de avaliação. Então, acho que é bem importante a gente falar isso, né? Quando a gente É, perceber, ir atrás. e a menina tem uma questão da passividade social, que Uhum. está descrito, né? Ela fica, por exemplo, assim, na escola, o menino ele tem muito mais comportamento disruptivo, ele bate, ele é mais agressivo, As mais, birras. ele chama mais atenção, ele chama mais atenção do contexto, dos professores, dos pais. A menina, ela já é mais, ela tem a característica de ter uma passividade social, então ela fica ali pertinho do grupo, sem interagir, mas ela não ela passa batida, porque a menina Uhum. é tímida, não socializa direito, mas não chama tanta atenção. Então, por isso que, provavelmente por isso que as meninas são menos diagnosticadas. A Maria Olívia fez uma pergunta. Eu amo a Maria Olívia. Maria Olívia, eu tive o prazer de dar aula para ela. Hoje ela é psiquiatra, né? Terminou lá em São Paulo. Maria Olívia, por volta de 3 anos o diagnóstico, tá? A gente falou aqui da questão de uso de instrumentos e que a gente pode aguçar nossa percepção e procurar, se alguém perceber, né, no seu filho, esses sinais que eu falei ali sobre a questão do sorriso social, a questão do contato pobre olho no olho, né? Mas normalmente o diagnóstico ele acaba sendo feito por volta de 2 para 3 anos, né? Até os 3 anos de idade dá para fazer. A outra coisa, mas assim, dá para fazer antes também, que nem a gente falou isso, né? Essa Uhum. escala que a colega falou, a ADOS, ela já pode ser feita a partir de 12 meses, né? Isso. E a outra coisa, outra pergunta aqui, a Marisa Domingos comentou que de um diagnóstico mais tardio, que a criança tinha meio que passou a apresentar características depois dos 8 anos, né? Uhum. Aí eu acho complicado, eu diria para ti que de repente teria que avaliar mesmo, porque existem alguns quadros infecciosos que a criança pode acometer a criança em desenvolvimento e a criança apresentar coisas, alterações comportamentais, mas é decorrentes de outro quadro, tu entende? Quadros neurológicos, inclusive Quadros tem que neurológicos. pesquisar
exato. epilepsia, crise de Também. ausência É, ou epilepsia, enfim, pode acabar tendo sintomas do espectro é. tardiamente, mas não é o comum, não é. Não, a A gente maioria das crianças. não listou todos os sintomas, né, para a Marisa, que comentou ali, mas eu diria para ti, assim, que não é... Tudo que a gente vê na literatura aponta para essa questão do diagnóstico, que a criança, desde bebê, a criança vai ter alterações, primeiro ano de vida, e vai seguir. O que fala na literatura é que, às vezes, a criança pode ter um desenvolvimento típico, inicial, né, no Uhum. primeiro aninho, indo para o segundo, e depois ela apresentar uma regressão. Mas isso já no segundo ano de vida. Então, aos 8 anos, eu diria para ti que eu não, é que eu não sei do caso, nem tu abriu o caso, né? Mas assim, eu acho que talvez acho que precisa sei lá, uma segunda opinião, uma segunda avaliação, né? Para ver melhor, Marisa, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas, eu vou rolar a tela aqui. E essa questão da regressão é importante porque ela é bem característica do autismo, né? Uhum. Poucas outras síndromes causam regressão da função. Por exemplo, a criança com 1 ano falava papai, mamãe, vovó e parou de falar. Isso é bem característico do autismo. Claro que a porcentagem é 1 a cada 5 crianças tem regressão de habilidades, mas é importante, né? Se acontecer, é importante buscar ajuda. Uhum. Uma coisa que eu tinha, eu anotei aqui uma outra pergunta, mas acho que a gente pode ir falando e depois eu volto lá. Alguém está fazendo aqui pergunta também da questão de como ajudar o seu filho, né? E eu acho que isso passa pela questão de ter esse amparo de outros profissionais. Falando um pouco da nossa área, né? Uma outra pergunta que foi feita aqui, eu vou puxando elas, é a Uhum. questão da medicação. Então, às vezes as pessoas têm uma alta expectativa, né? A medicação do autista, né? Só que assim, Uhum. não tem um medicamento que vá melhorar, né, o autismo em si, né? Uhum. O tratamento do autismo em si é o que a gente falou da estimulação para que a pessoa tenha seja menor o impacto, menor Uhum. possível, né? Através da estimulação. Mas não tem um tratamento específico. Aí a nossa parte como psiquiatra entra na questão diagnóstica, sim, né? E muitas vezes Uhum. tratar as comorbidades, né? Que vai ser o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção que a criança pode ter, que Uhum. seja a depressão, que seja um transtorno bipolar que a criança apresente, né? Uhum. Que seja um transtorno obsessivo compulsivo que a criança apresenta, que seja um quadro de uma psicose, ou muitas vezes a gente vai ter que usar medicamentos afins, vai usar um antidepressivo para ansiedade e depressão, vai usar um Uhum. antipsicótico, né? Então a mãe está perguntando isso, mas assim, eu acho que realmente é ter esse suporte de outros profissionais para ver E o que está precisando. eu acho que é importante também a gente falar da irritabilidade e da agressividade, Sim. que são sintomas alvo da medicação, né? Que a Então, gente usa bastante, que é o risperidona e o aripiprazol, que é o que tem mais evidência, que ajuda, e a risperidona, inclusive, no comportamento das estereotipias, assim, comportamentos sim. repetitivos, a risperidona também tem evidência que melhora. Então, para a questão da agressividade e também do sono, né? Porque os transtornos do sono são bem São bem comuns comuns, né? nessas crianças. Tu tem a experiência de usar melatonina com criança também, Silvia? Sim, a gente usa bastante, assim, Uhum. claro, titulando a dose devagarinho, bem Sim, devagarinho, né? Mas eles respondem muito bem, tá. em Olha, geral. agora uma pergunta que eu quero dividir contigo, porque assim, eu me preocupo muito com essa questão da medicação, né? Da escola que eu vim, que é a Universidade Federal de Pelotas, da residência, eu aprendi com os meus professores, eu sou muito grata, e eles sempre tiveram uma forma de grupo de agir, que é medicação, você começa com uma dose menor e depois você vai aumentando conforme a resposta clínica, se for necessária, né? Não é que você vai ficar dando um ano uma subdose, não. É que você vai reavaliar esse paciente em 30, 60 dias, Uhum, no máximo, e vai estar fazendo um ajuste de medicação e vai usar até aquilo. Mas assim, a menor dose efetiva até onde for aumentando. E eu vejo hoje, assim, que tem muita pessoa, muitos colegas, até eu diria, que ficam tão ansiosos que já chegam
com dose muito elevada para as crianças, com aquela história de que a criança tem um perfil metabólico que consegue metabolizador rápido, e a gente sabe que tem efeitos adversos, né? Que muitas vezes até Com nem são certeza. possíveis, né? Qual que é a tua opinião? Eu meio que senti isso e agora estou te perguntando, né? Não, é realmente assim. E os pais ficam muito ansiosos, né? Vou dar uma medicação para uma criança de 4 anos, de 5 anos. E assim, o que eu sempre explico é o seguinte: a criança, muitas vezes, com comportamento agressivo, com comportamento de irritabilidade, ela não consegue render a mesma coisa na terapia como se ela tivesse medicada. Então, o remédio é o mínimo eficaz para essa criança poder voltar ao desenvolvimento normal, poder ter oportunidade de aprender. Porque a criança que não para, a criança que não consegue fisicamente parar mesmo, como é que ela vai tá prestando atenção na terapia? Como é que ela vai interagir com as outras crianças? Ela vai ter muito prejuízo. Então, não medicar quando é necessário é ruim, Exato. né? Mas claro, a risperidona e o aripiprazol, eles não são inócuos, eles têm efeitos colaterais metabólicos, inclusive que a gente tem que monitorizar, porque são crianças muito pequenas. Então, a gente, em geral, começa com doses muito baixas e titulando devagarinho. Isso é, assim, para psiquiatria infantil, eu acho que em tudo, né? A gente tem que ir indo devagarinho, assim. Eu sempre explico que a gente vai passo a passo, assim. Que legal, Silvia. Eu fico feliz, né? Porque de vez em quando eu me sinto assim um dinossauro. Já te falei isso, eu digo, meu, será que eu tô virando um dinossauro? Não, Fico feliz, eu né? concordo plenamente. Eu acho que até os pais se sentem mais seguros, Mais né? seguros, né? Não, olha, vamos vendo. Se ficar mais sedado, não é o objetivo. Eu não quero deixar a criança sedada, eu quero que a criança possa aprender. É isso, né? Sim, Que ela possa estar fisicamente mais contida para poder aprender. Esse é o objetivo. tá. A Rose fez uma pergunta, eu acho que de repente até já foi respondida, mas eu vou só falar para ela, porque eu não sei se eu não sei se ela já viu ou não, sobre a questão de ter um filho autista e a chance de ter outro, né? Que a gente já falou, né? Uhum, Sobre em torno de 20%. Se a menina for autista, para o menino um pouco mais, né? Mas eu acho uhum, que ela estava presente, é que eu não consigo ver todo mundo se entrou, saiu e tal. É, alguém perguntou sobre a questão da terapia, né? Na verdade, a gente encaminha para as profissionais. Joinville tem, a gente tem a sorte de ter a AMA aqui, já tive também de compartilhar, de solicitar avaliação. Às vezes a gente fica, até quem trabalha bastante, tem bastante experiência, às vezes fica em cima do muro, né? Precisa de uma segunda opinião uhum, de um colega, aí vai encaminhar, e muitas vezes a AMA também já pediu avaliação. Dependendo da possibilidade da pessoa, a AMA oferece atendimento multiprofissional, né? Eu acho que tem um custo, mas é uhum, um custo pequeno, acho para avaliar e depois tem que ver vaga, tudo. E tem na parte de quem tem convênios ou tem condições financeiras de pagar multiprofissionais para trabalhar, né? A gente tem em Joinville várias clínicas e realmente assim, ó, a gente tá numa cidade bacana porque a gente tem gente muito profissional, muito bem formado aqui, com experiência com pacientes autistas. Então eu me sinto segura aqui em caminho e sei uhum, que vão ser bem acompanhados, né? uhum, Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Silvia, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Vai falando aí que eu vou vendo se uhum. alguém fez uma pergunta aqui. Eu acho que uma dúvida que surge bastante assim com os pais é a questão de comportamento disruptivo, o que fazer, como fazer, desfraude, né? Todas essas questões são bem complicadas, né? E eu diria assim que o que tem mais evidência científica é as terapias baseadas em análise aplicada do comportamento, que é o ABA, métodos mais naturalistas como o Denver. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico bem precoce, encaminhar para esse tipo de abordagem terapêutica é bem importante, Tu principalmente quando é de tem, alta intensidade. tu tem experiência, assim, já acompanhou já, na onde tu fez a formação, experiência com tech, que é americano, não? Não, Não, tá. não. Não, eu pergunto porque quando eu li, eu gostei, aí eu falei com alguém na época que trabalhou na AMA, e eu acho que, se eu não me engano, se eu vou falar o nome, eu não sei se eu errei, mas eu acho que foi a Cláudia Adami, que ela falou que tinha tido experiência e tal, mas que ela falou também que era bem legal. Mas que era bem isso também, que essa questão de ter Uhum.
desde a criança entrar no lugar, saber onde é que ela tem que ir, as tarefas estarem, né, para ela já sinalizadas, o que que ela vai ter que fazer, desenvolver no Hum, período, aí ela sentar e desenvolver, né, seguir um roteiro, porque isso diminui a sim. ansiedade da criança, né, com o desconhecido, com aquilo que ela não, que vai ter mudanças e que de repente ela precisa ter um pouquinho, né, De estrutura. O que a gente fala é que pro autista o melhor é um tratamento bem estruturado. Tem o método TEACH, que é mais ou menos tu organizar dentro da sala de aula locais que ele vai ter diferentes estímulos, sim. bem assim, bem estruturado. Então, todas as terapias que são bem estruturadas são bem-vindas para os pacientes com autismo. Beleza. Aqui a Dani pergunta. Ah, não, ela conta que ela fez um trabalho é, com as crianças, né? Com o espectro autista, e tinham que desenhar, escrever, e ela falou que foi muito emocionante para ela que um dos alunos de 17 anos, autista, que tinha aprendido a amarrar o tênis com 15 anos. Ele contou essa história. Então, assim, esses pequenos avanços, né? Porque às vezes quando a gente olha, Uhum. dependendo de quem olha, a pessoa ela minimiza, né? Ela acha assim, e na verdade os ganhos que a pessoa vai tendo, que nem como eu falei, como é um quadro onde nós vamos ter pessoas que de repente vão ter um déficit intelectual grande, outros vão ter médio, outros Uhum. poucos, outros nenhum, né? Então, cada pessoa, dependendo das suas habilidades, é o ganho que ela vai ter. Às vezes pode ser, né, para quem está vendo pequeno, mas para essa pessoa muito grande. Que desde que eu Uhum. se vestir sozinho, comer sozinho, né, conseguir fazer essas atividades, ir para a escola e voltar, arrumar seu material. Então é muito importante que a gente realmente possa estar fazendo diagnóstico precoce, estar oferecendo a estimulação, né, precoce, né, por muitos profissionais, fazendo o tratamento adequado, vendo essa criança, se precisar tratar, Uhum. que a gente falou, se não precisar medicamento, ótimo, mas se precisar Uhum. oferecer para essa criança, né? Aí agora acabou de entrar ali a Alessandra Cerqueira. Oi, Ali. A Ali, ela fez o TCC dela, ela fez a especialização em psiquiatria ali em Curitiba, né? Ela é médica de família. E o TCC dela foi em o autismo em meninas, ficou muito legal, né? Ah, que legal. Isso aí. Que legal. Vamos lá ver se tem mais alguém. Tu quer ir falando E alguma coisa? Eu tô outra procurando aqui. coisa que é importante também a gente falar da irregularidade das habilidades no autismo, né? Às vezes, as crianças têm um QI alto, né? E não consegue ter habilidade motora. A questão de coordenação motora está prejudicada. Então, é uma criança que consegue ler já com 3 anos, a criança já sabe. Eu peguei uma paciente essa semana, assim, sabia as cores em inglês com 3 anos, Uhum. já sabia, né? E hoje ela tem 9 anos e tem muita dificuldade de cortar com a tesoura. Então, Uhum. essas irregularidades dentro das habilidades É. é Tu, bem tu frequente dentro do sabe, autismo. tu sabe, Silvia, que uma vez eu tive uma mãe e ela veio me falar de um filho. E ela me falou tipo assim, pela idade, o filho estava no desenvolvimento normal, ele não estava conseguindo fazer algumas coisas, mas pela idade normal. Só que ela comparava com o outro filho que com 2 anos estava lendo, né? E aí eu me lembro assim que na época eu falei para ela, eu digo, olha, na verdade a minha preocupação é com o teu filho, né? Uhum, Alguma coisa lá. E aí, às vezes a pessoa vê isso, o uso, uma coisa interessante do autismo, que às vezes a criança faz o uso da forma de linguagem que ela usa muito empolada, né? Muito uhum, formal. Então, assim, aquilo constante, uhum, interesses, né? Por coisas é, meio que diferentes, né? Tipo, sei lá, vou usar a palavra aqui, uma gíria, mas é que manja tudo, sei lá, sobre pássaros, sobre alguma coisa específica, né? E que muito específica, né? excessivamente, né? Profundamente Uhum, domina aquela coisa que às vezes parece um mini professor, como dizem, né? Então, uhum, às vezes são coisas que a pessoa assim, fica, nossa, fica abismada, que maravilha, e que na verdade está diante de um indicador também, junto com outros, de que a pessoa tem um transtorno, né? uhum, Fica essa questão do savantismo, né? Vou usar a palavra que é savantismo, que é bem interessante, que é as pessoas
que de repente tem um déficit cognitivo, mas que apesar desse déficit cognitivo, tem uma área que essa pessoa, de repente, de interesse dela, que ela domina e que tem conhecimento, Uhum. que poderia chamar que é o savantismo. E as pessoas ficam, às vezes eu ouço as pessoas falar, ah, não, mas todos os autistas eles são muito inteligentes, são acima da média, têm altas habilidades. É um percentual pequeno dos autistas que Uhum. têm essas altas Acho que é. habilidades, né? Em torno, se eu não me engano, em torno de 10%, né? Uhum. Então não é a maioria para as pessoas, porque as pessoas às vezes têm uma visão diferente, né? Em relação a isso, a gente Sim, precisa orientar as pessoas. Eu acho que é isso, a gente tem que ser verdadeiro, ser realista, né? Tem sim. impacto social, são pessoas que quanto mais a gente preparar, menos vai ser o impacto na vida. Se essas pessoas tiverem uma condição cognitiva de desenvolvimento boa, elas podem, né, com estímulos, se tornar ótimas e elas vão ter uma independização, uma vida melhor, né? Sendo treinadas, preparadas, né? E eu acho que essa é a nossa, é o nosso objetivo também como profissionais, né? É, e eu acho uma coisa muito importante da gente colocar, que já que tem pessoas que também podem ter esse caso na família, é uma coisa que me preocupa muito, é o charlatanismo dentro desse mundo. Uhum, Porque os estudos têm mostrado que 75% das famílias buscam tratamentos alternativos sem evidência científica, em algum momento da vida do filho com transtorno do espectro autista. uhum. Então isso me preocupa muito, porque às vezes são mega doses de vitaminas, algumas coisas de quelação, de substâncias tóxicas. Então que eles pegam recursos que poderiam estar pagando um tratamento assim que tem evidência científica, que a criança vai ter um benefício, e acabam colocando dinheiro em coisas que não tem nenhum embasamento, né? Então Uhum. isso também eu acho importante a gente falar. E outra que pode causar problemas de saúde, né? Mega dose de vitamina, ou dietas. As É. crianças já são restritas, né? Sim. Em geral, já tem uma restrição alimentar. Aí tu vai restringir mais ainda, sendo que ela não tem uma causa orgânica para te restringir. Eu acho muito complicado, né? E nesse papel educativo, acho que é importante a gente falar sobre isso também. Já tive várias experiências. Já tive, assim, também de chegar um paciente, de eu, né, trazer alguma queixa e a família às vezes não sinalizar que ele já tem um diagnóstico, aí eu dizer, olha, tem um transtorno espectro, né? Faz parte do transtorno espectro autista. Não, mas a gente já sabia. Ah, e aí perguntar o que as pessoas estão buscando. Aí tu vai ver, as pessoas já viajaram o Brasil em 3, 4 lugares para buscando que alguém diga para elas que não, e com Uhum. algumas e já tendo estado em algumas lugares com alguém fazendo propostas de tratamento que é bobagem, né? E às vezes eu digo, olha, posso te dar um conselho? Para de buscar, é aceitar, né? Que às vezes é isso, a pessoa tem dificuldade de aceitar essa condição, a condição do seu filho, né? Eu sempre vou puxar um pouquinho para psicanálise, mas eu aprendi isso também com a minha professora, a doutora Séries, que ela falava, né? Tá escrito isso nos books, né? Que essa questão da gente, um filho, sou eu também ali, né? Então parece que a pessoa fica com Uhum. vergonha, parece que, é um erro, né? Tipo, eu tenho uma coisa errada em mim, né? Eu gerei Uhum. um filho com problema tal, e aí não aceitar isso ou se sentir envergonhado, né? E assim, se a pessoa sente isso, não acho que, não, se a pessoa em algum momento sentir isso, não vou recriminar a pessoa. Mas aí a pessoa tem que ir buscar ajuda para trabalhar esse processo Uhum. de aceitação, né? Porque vai ser bom para o seu filho que você ama, que você decidiu ter, que você o aceite, né? E que você Uhum. lide com as dificuldades dele, você vai auxiliar ele a transpor a maior número de dificuldades possíveis, vamos dizer, né? Uhum. Tem uma pergunta do Johnny aqui, de Florianópolis, que ele quer saber se usamos também os testes farmacogenéticos na escolha do tratamento. Tu tem alguma experiência, Silvia? Olha, o que a gente sabe é que 15% das crianças com transtorno do espectro autista têm alguma condição genética que a gente consiga rastrear, né? Tem muita comorbidade com X frágil, com síndrome de Down, com esclerose tuberosa. Assim, nos Estados Unidos, a maioria dos pacientes são encaminhados para a pesquisa do X frágil, mas não é mandatório. Aqui no Brasil, a gente pela história clínica, história familiar, a gente vê se tem necessidade. E a gente encaminha para
avaliação de cariótipo ou alguma avaliação mais complexa em relação à genética, assim. Não Sim. é todos. Não é todos, né? Aham, é muito, fica caro, né? Às vezes eu vejo que a gente quer pedir, desconfia de X frágil por algumas características e você às vezes não consegue fazer um exame que Uhum. teoricamente seria simples, né? É, ainda nisso, na questão assim, da questão genética, de farmacogenética, né, Johnny? Respondendo para ele, que eu acho que ele está assistindo ainda, assim, eu falei, o rol de medicamentos em crianças, ele não é tão vasto quanto nos adultos, né? Que nos adultos a gente, sei lá, tem mais de 15, 20 antidepressivos, né? Que a gente Uhum. poderia estar optando por um ou outro. Em crianças, assim, os estudos mostram, existe uma certa segurança em torno lá do uso de uma fluoxetina, sertralina, escitalopram adolescente, é, a questão de estabilizador do humor, o uso de antipsicótico, que nem tu falaste, risperidona, aripiprazol. Então, assim, ele não é uma coisa tão vasta para uso, porque não tem estudo com criança, então a gente vai acompanhando os Uhum. casos, né? E então, eu nunca usei, Johnny, te respondendo um fármaco genético para decidir qual o melhor antidepressivo usar, por exemplo, né? E como eu falei, também acho, às vezes, por experiência, tomo uma decisão e se precisar trocar, tal, não vou ter tantas opções de uso como no caso Uhum. do adulto, né? Respondendo especificamente para o Johnny. A, a Ana perguntou sobre as comorbidades frequentes com transtorno de espectro autista. Acho que a gente já falou aqui, né? Do transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, Uhum. depressão, ansiedade, o toque, né? É, não sei se tu lembra mais alguma coisa, Silvia, eu estou falando aqui. Deficiência intelectual é o mais Ah, comórbido, sim, né? sim, aham. É deficiência intelectual, né? Que tinha um nome bem feio, né? Que falava de, se falava, Uhum. usava antes, né? Que é o de retardo, né? Uhum. A Rose aqui está perguntando sobre situações que pode desencadear. E muita questão da vulnerabilidade, né? De genética, a gente está falando que é muito forte, né? Mas se fala de algumas coisas ambientais, que tem na literatura mostrando do próprio uso de medicamentos durante a gestação, entre eles o ácido valproico, né? Se fala que teria É. poderia levar a um aumento, né? De quadros do espectro autista, né? Que mais que A comenta? idade, a A idade idade paterna, mais velha. mais de 40 anos, tanto o pai quanto a mãe, aumenta o risco, né, de um filho ter transtorno de espectro autista, ter baixo peso ao nascer, menos de 2,5 kg, também aumenta o risco. Uso de álcool Uhum. excessivamente na gestação, a síndrome alcoólica Sim, exatamente. fetal Deixa eu só ver também. que tem alguém querendo participar, que é a psicóloga aqui, eu vou perguntar o que ela quer. Vamos ver se ela vai entrar, eu vou perguntar. É a Nádia Zimmermann, ela pediu para entrar. Uhum. Não sei se foi erro ou se ela queria mesmo entrar. Oi, Nádia. Eu acho que ela clicou errado. Uhum. Mas eu acho que esses são os principais, assim, fatores de risco, assim, Aham, que, tá bem. que são E observáveis. o Gregor, ele tá pedindo aqui para a gente falar sobre a questão desses que tem vários grupos, né, no Whats, sobre tratamentos de todo tipo, toda espécie, né? Só um pouquinho. Olha. Então, falando sobre a questão de tratamentos, a gente já falou, né? Que tem que ter cuidado com isso, né? Uhum. Silvia, estamos chegando ao fim da nossa live, né? Que E eu bom, espero foi um que vocês tenham prazer. gostado. Para ti foi legal, adorei a tua companhia, tá? Vamos Ah, fazer e para mim vamos fazer também, outras, tá? com certeza. Eu queria dizer para vocês comunicar que a Silva vai trabalhar conosco na Clipe. Ela chegou, né, do Rio Grande do Sul e foi indicada por uma outra ex-aluna e vai trabalhar conosco na Clipe. Então, muito bem-vinda, Silvia. Vamos trabalhar Muito juntos obrigada. aí, né, pelo sucesso dos nossos pacientes. Ai, Obrigada com a certeza. todos que participaram. Eu agradeço muito, adorei. Acho que a nossa live foi bem legal, né? Ai, Espero que adorei vocês tenham gostado, também. né? Inclusive, eu vou deixar que vocês possam nos dar uma devolutiva, tá? Eu vou pedir isso nos stories amanhã, tá bom?
Boa noite para vocês. Um Tchau, beijo, Silvia. obrigada. Obrigada.